Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Hoje o programa está super especial. Tenho como convidada a Cibele Saad, que vai falar sobre a primeira infância. E nossa segunda convidada é a Caroline Toledo, que vai falar como a gente deve se exercitar em família. Cibele, que prazer ter você aqui. Seja bem-vinda, fique à vontade, é como se você estivesse lá em casa. Eu sempre falo isso para os convidados, porque esse comecinho dá uma certa temência, Verdade. mas depois, a hora que começa a ficar bom, acaba o programa. Mas aí eu já te convido para voltar na próxima. Tá bom. Eu quero agradecer também a você, né? E principalmente agradecer pelo projeto que nós fizemos juntos na escola, com o livro Fábulas de Pais para Filhos. Isso. Que eu tenho certeza que muitos frutos a gente colhe ali com aquele livro e com aquele projeto que foi feito. Muito obrigada, viu? Eu que tenho que te agradecer. Na verdade, eu escrevi um livro infantil chamado Fábulas para Pais e Filhos e eu fui até a escola da Cibele, Geração Saad, e falei para ela, Cibele, o que você acha da gente apresentar esse livro aqui na escola? E ela, com muita gentileza, com muita educação, abriu a porta para mim. E eu te agradeço. E eu sempre falo disso para várias pessoas. Obrigada, está sempre aberto. A sua escola é especial. Obrigada. Cibele, nós vamos falar da primeira infância. A primeira infância, ela é muito importante, né? E às vezes a gente acha que a criança não está assimilando as coisas, ela é pequena, ela não está entendendo o que a gente está falando. E você, como uma educadora, formada em magistério, bacharel em teologia, diretora administradora da Escola Geração Cibele Saad, sabe falar isso muito melhor do que eu. Então me ensina hoje, me fala sobre a primeira infância. Então, Manoel, eu costumo até dizer assim que o nosso aprendizado é para a vida toda. Sim. A aprendizagem começa já assim no primeiro suspiro, no primeiro fôlego, quando a gente nasce, tem que aprender a respirar. Então ali começa o aprendizado. E a criança vai crescendo dentro de um ambiente, na casa, ali na casa dela começa a primeira educação, né? E a casa é o ambiente onde tem o amor, onde tem o pai, a mãe, que a criança vai se desenvolvendo. Mas eu costumo dizer que por isso é importante a relação de escola e família, porque a escola é uma extensão da casa, né? Tem que ser uma extensão nessa idade. A criança hoje em dia já devido à correria dos pais, à demanda do trabalho, então ela vai para a escola muito cedo. E aí essa relação escola e família é muito importante. E por isso que a gente também precisa ver se a escola, por exemplo, que você vai colocar o seu filho, se ela tem a mesma visão que a sua família tem, se ela trabalha aquilo que você também espera, né, da escola. Isso é muito importante. Sim. Né? E essa primeira infância eu acho tão importante. Ela, lógico, tem que estar em casa, curtir, mas tem pai que precisa voltar ao trabalho, né? E a gente estava conversando antes e você disse que é tão mais interessante você levar para a escola do que você ter uma pessoa cuidando do seu filho dentro de casa. Às vezes é um avô, às vezes é uma babá. Nossa, a gente tem pessoas de confiança. Eu conheço várias pessoas de confiança que ficam nessa primeira fase, nessa primeira infância. Só que a escola é um ambiente preparado para se socializar, não é? A escola, ela tem os professores, tem a diretora, tem os alunos, então tem mais gente ali. Eu acho que passa a ser até mais agradável para a criança do que ficar ali em casa, não é? É verdade. E hoje em dia a neurologia, ela já, com os estudos, ela chegou à conclusão de que a primeira infância é muito importante o desenvolvimento do cérebro para essa idade de criança. Então, da criança, né? Então, já chegou a entender que a importância da sociabilização, como você falou, e também do cognitivo da criança. Então, nós trabalhamos um método, né, que é o cognitivo interacionista, que faz com que a criança raciocine. É um método que faz com que a criança entenda o tema, depois disso que ela percebeu o tema, ela vai conhecer o tema e, por fim,
ela vai conseguir chegar numa avaliação daquele tema que foi dado. Então, tudo isso faz com que o cérebro da criança seja trabalhado e tem também um objetivo a chegar. Então, se a criança fica só em casa com uma pessoa que não tem essa experiência para passar, né, para ela, ou esse entendimento, então ela vai ficar ali somente brincando mesmo, né? Mas na escola é trabalhado já desde pequeno essa formação do cérebro mesmo, e a criança vai se desenvolvendo com isso, né? Eu percebo, eu acho que você também deve perceber isso, que as crianças de hoje, elas são muito mais espertas do que a de antigamente. Exatamente. As brincadeiras, o modo de falar, de se posicionar, de reagir. Tem hora que eu tô com os meus filhos, eu falo, e agora? O que que eu faço? Né? Como que eu saio dessa? Porque assim, eles são muito rápidos, e você disse no começo a importância também da casa estar junto com a escola, né? Eu costumo dizer, e até já disse que vou escrever um livro, que o título vai ser esse, é em casa que tudo acontece. E é verdade, né? Nós somos exemplos. Então assim, essa extensão que você diz, casa, escola, essa interação, esse desenvolvimento, é uma delícia poder ter uma escola que tem a ver com a nossa casa, não é, Cibele? Isso. E nós, graças a Deus, nós tivemos a graça de poder ter o sistema de ensino da Mackenzie, né, na nossa escola, que eles prezam pelos valores e pelos princípios que estão se perdendo hoje, né, na sociedade. Então, valores como o amor, compartilhar, cada um desses, a disciplina, cada um desses valores sendo também trabalhado. Porque até 7 anos de idade, o caráter da criança é formado, né? Então, nós sabemos que, além do cérebro que está se desenvolvendo, também o caráter está se desenvolvendo. E a criança, ela aprende por repetição. Sim. E pelo exemplo. Sim. Né? Então, por exemplo, ontem lá na escola, né, eu estava na minha sala e se acontece alguma coisa, vai um aluninho para minha sala para conversar. E o meu netinho de 2 aninhos estava junto comigo. E aí eu comecei a falar com um amiguinho, olha, mas por que você fez isso? Você não podia fazer assim. Eu já falei para você que não é assim. Quando eu olhei, o meu netinho estava do lado e ele estava fazendo o mesmo gesto e falando a mesma coisa que eu estava falando. Olha, reproduzindo. Então a criança, ela aprende por repetição e pelo exemplo, né? Ela vai levar isso para o resto da vida. E nessa primeira infância também acontece isso. O desenvolvimento, a criança, ela absorve todas as informações. O cérebro dela absorve todas as informações muito rapidamente e duradouro. Olha isso. Então, a gente sabe que aquilo que a gente ensina agora, na primeira infância, ela vai levar para o resto da vida, né? A palavra de Deus fala que ensina a criança no caminho que deve andar e ela nunca se desviará dele. Eu ainda falo assim para as mães, né? Falo assim, eles não vão se desviar, mas se no meio do caminho algo acontecer e tiver um desvio, pode ter certeza que eles vão voltar. Com certeza vão voltar. E é bem isso que você falou mesmo, né? Nós achamos muitas vezes que as crianças, elas são espertas, a gente até fala assim, nossa, como elas são espertas, né? Mas ao mesmo tempo tem hora que a gente fala assim, acho que ela não prestou atenção nisso. Então a gente também tem que ter coerência, não é mesmo? E é dentro da casa e junto com a escola que a gente faz isso. Exatamente. Nós vamos dar um breve intervalo e nós já voltamos com a Cibele Saad para continuar esse papo super gostoso sobre a primeira infância.
Estamos de volta no segundo bloco do programa Espaço Família e agora é a hora que eu aqui me mostro a roupa que eu tô. Olha que bonita, é da loja Oase, lá do Seu Clube. O Seu Clube é uma parceria que eu fiz para arrumar meu cabelo, fazer minha maquiagem. Lá é um ambiente delicioso e ainda você encontra a loja Oase lá da Patrícia. Vão lá para vocês conhecerem. Os meus acessórios é da Camila Andraus, ela esteve aqui no programa outro dia. Os acessórios dela são diferenciados, é muito bonito. Eu gosto de todos, eu falo para ela que eu gosto de todos. E também a minha parceira exclusiva, que é a Santa Lola. Eu já era fã da Santa Lola, agora ela sendo minha parceira, eu sou muito mais fã dela ainda. Os sapatos são confortáveis, as meninas também, a gerente de lá são ótimas. Um beijo enorme para vocês. Matheus, Joyce do Seu Clube, um beijo enorme. Vocês cuidam muito bem de mim, viu? Vamos lá, Cibele. Como é gostoso se arrumar, né? Gostoso. Eu adoro. O dia de quarta-feira, quando eu saio da gravação, eu falo, e aí, pro Dani, onde você vai me levar? Porque eu já tô pronta, né? Cabelo pronto, maquiada. Eu quero sair para passear, não é mesmo? É o nosso tempo, né? Não é? É tão difícil a gente estar tão arrumado com essa correria, essa jornada do dia a dia. Verdade. A gente não consegue estar montada sempre, verdade. não é? Então vamos voltar ao nosso papo. A gente está falando sobre a primeira infância. E a sua escola, Geração Cibele Saad, ela tem o método da Mackenzie e ela se destaca porque ela ensina os princípios, né? Isso. Os princípios que são os princípios de Deus, né? Esses princípios que se destacam lá. Eu estive lá na sua escola e vi que desde as atividades, a escolha dos professores, tudo isso é feito de acordo com a vontade de Deus, não é mesmo, Cibele? É verdade, eu falo assim que toda a honra e toda a glória é ao Senhor, né? E Ele me deu mesmo uma equipe maravilhosa que a gente pode trabalhar junto e nós oramos juntos toda quinta-feira, a gente se reúne com as professoras, tem a aula de religião. Nós somos uma escola cristã, Sim. Né? E a escola cristã principalmente, o que é uma escola cristã? Ela tem como base a palavra de Deus, a Bíblia, que é o maior dos livros que nós podemos dizer de todos os tempos, né? E tem Deus como Deus criador do céu e da terra. E nós passamos isso para as crianças. E uma escola cristã não tem uma rotulação de uma religião. Sim. Né? Então, nós temos alunos católicos, espíritas, evangélicos, protestantes, de várias religiões, mas que também creem nesse Deus criador e creem na palavra de Deus como sendo o melhor livro da Bíblia e Jesus Cristo como sendo o maior mestre de todos os tempos. O nosso maior exemplo, né? E o mais legal de enfatizar isso é porque vocês vivem isso. Você não fez uma escola para fazer uma média, mas sim a sua família vive isso, né? Os seus netos, na sua casa. Vocês realmente acreditam e vivem a verdade que é Cristo, não é mesmo? É verdade. Os meus meninos desde pequeno, eles são adoradores, né? Todos são músicos e eu falo assim, eu tenho 2 músicos e um pregador. Ai, que delícia! Então, os netos também neste caminho, né? E a gente enfatiza muito na escola o amor, né? O amor, o companheirismo, compartilhar, a empatia. Porque nessa primeira infância, eu acho que o primeiro ensinamento que os pais deveriam dar para os seus filhos, a meu ver, seria a empatia e a generosidade. Concordo plenamente. Porque se a criança aprende a ser generosa e ter empatia com o outro, então, por exemplo, se uma criança esbarra na outra e uma empurra a outra e a outra se machuca, como que a gente vai agir? A gente vai pegar aquele amiguinho que empurrou, aquele amiguinho que machucou o outro, para vir cuidar desse que está doente, né? Desse que foi machucado. Por quê? Porque ele começa a ver que o que ele fez para o outro não foi legal, machucou. Então agora eu preciso ajudar a cuidar dele também. E aí a criança vai tendo essa empatia com o outro, de saber se colocar no lugar do outro desde pequenininho,
pede desculpa, dá um beijinho, um abraço e pronto. O respeito, né? Respeito. Olhar para o outro diferente, né? E às vezes a gente acha que isso só acontece quando a gente cresce, quando a gente já está adulto. E essa primeira infância, ela é tão importante. Aquilo fica na memória. Eu vejo que às vezes a gente passou por um lugar com os meus filhos no carro. E daí, depois de um tempão, a gente passou naquela mesma rua, um bequinho, um lugar tão X, assim, nada de destaque. E o Davi fala, papai, a gente já passou aqui, aquele dia, foi o dia que a gente foi no aniversário de fulano. Eu falo, como que você lembra? Marca. E a gente tem que aproveitar essa esperteza dessa criançada de hoje. A gente tem que aproveitar para ensinar. Ensinar com amor, ensinar com exemplo. A escola tem que ser muito parceira nesse momento. E a gente escolher uma escola com princípios é algo que as crianças vão levar para a vida inteira. Não é mesmo, Simone? Sibeli, perdão. Imagina, é duradouro. Realmente, o ensino na primeira infância é para a vida toda. Vai durar. Nós temos, assim, exemplos de crianças, né? Eu tenho uma professora que ela já dá aula há muitos anos, e em escola cristã também, e ela diz que ela encontra com alunos já adultos e que fala, professora, aquilo que você me falou, né, foi aquilo que ficou. Olha, que marcou, e ela passa até a ensinar os filhos, né? Passa a ensinar os outros. Então, é muito gratificante, né, ver o retorno daquilo, das crianças, o que elas estão aprendendo, e elas também nos ensinam. Sim. As crianças, eu costumo dizer assim, que a escola é vida. É vida, né? Isso mesmo. Escola é vida, porque eu, graças a Deus, nasci, né, num lar de pais professores, né? Sim. Meu pai professor, minha mãe professora, então eu falo assim, praticamente eu nasci na escola. E a gente vê que é muito assim, a vida que tem nas crianças, entre as crianças, uma passa a vida para outra. E a gente, como adulta, a gente precisa dessa vida nova. Lógico. Então, é muito gostoso. Às vezes eu estou na minha sala e resolvendo alguns problemas administrativos, e às vezes a gente fica com a cabeça um pouco cheia. Então eu falo, agora chega, deixa eu me desestressar. Então você vai lá brincar com as crianças. Eu gosto de ouvir as crianças, né? A gente precisa ouvir o que as crianças têm a dizer também. Sim. Isso é muito gratificante, é muito gostoso e traz pra gente um renovo. E eu vou dizer que, assim, eu aprendo muito com os meus filhos. É isso mesmo. Cada dia eu aprendo uma coisa. Às vezes a gente acha que a gente sabe, né? Ser pai, ser mãe. Mas como ele nos ensina. Sibeli, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Viu? Gosto muito de você, do seu marido. A gente convive junto. O meu marido estudou na Escola Saad. O seu pai, não sei se seu tio deram aula para ele. Ele fala sempre com muito carinho da Escola Saad. Muito bom. E que você venha outras vezes compartilhar e impartir do seu conhecimento, das suas experiências aqui. Com certeza. Foi um prazer ter você aqui. Prazer meu, viu? E como eu já te falei, a escola também está com portas abertas. Quando você quiser, é só aparecer que a gente faz um novo projeto. Ah, legal. Quero escrever o segundo livro aí, daí eu vou lá para apresentar sim. Ok. Agora, no terceiro bloco, eu vou estar com a Caroline Toledo, que vai falar como se exercitar em família. Olha que delícia, um momento único, hein? Até no terceiro bloco. Olá, estamos de volta no terceiro bloco com a Caroline Toledo. Carol, que honra. Não consigo chamar você de Caroline. Eu vou chamar você de Carol. A gente é tão amiga, tá sempre tão pet, não é mesmo? É verdade. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Obrigada. Que honra ter você aqui. Eu vou falar de toda a sua capacitação, tudo que você é estudada. A Carolina é graduada em Educação Física, né? Isso. É pós-graduada em Medicina Esportiva, instrutora de Pilates, enfim. Que delícia a gente poder falar algo extra do que quando a gente se encontra no nosso dia a dia, né, Carol?
Obrigada por ter vindo, viu? Eu que quero agradecer o convite, me sinto muito honrada. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Eu amo a sua vida, amo seus filhos, a sua família, né? A gente convive junto e realmente não dá para chamar de Caroline, né? É muito formal pra gente, né? Carol mesmo e Manu, não tem outro jeito, né? Sim, claro. Mas para mim é uma honra estar aqui e falar de um assunto que eu amo, né? Que eu respiro, que é exercício, que é o que eu vivo no meu dia a dia. No dia a dia, né? Faz parte da tua vida, né? E por isso que você faz com tanta excelência, porque gosta, porque ama, trabalha pra caramba, é mãe, é tudo junto, é esposa, né, Carol? É isso mesmo. Então vamos lá, nós escolhemos juntas esse tema, né? Que é como se exercitar em família. Como que é importante, né, a gente ser exemplo para o nosso filho. Não adianta a gente falar, vai para academia, vai se exercitar, é a mesma coisa. Eu falar para os meus filhos, come brócolis, come cenoura, e eu não tenho hábito nenhum de comer, né? Exatamente. O exercício é a mesma coisa. Isso tem que ser inserido, mas a gente dentro da nossa casa, do nosso lar, mas também tem que partir de nós, não é mesmo? É isso mesmo. Assim, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar para começar é a diferença de atividade física e exercício físico. São coisas completamente distintas uma da outra. Então, atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde, atividade física é todo movimento que gera um gasto de energia, mas que é uma atividade cotidiana. Então, por exemplo, ir ao supermercado, ir levar o filho na escola e voltar, os afazeres da casa, né, nosso de mulher, do dia a dia. Isso é considerado atividade física. O exercício físico é algo mais sistematizado, é algo que é programado, é uma rotina. Então não adianta nada a gente falar, estou fazendo um monte de coisa, já estou... Não. Não. Eu atendo muitas mulheres, principalmente as mulheres chegam com esse conceito. Ai, Carol, mas eu faço tanta coisa, eu sou tão ativa, mas eu estou com dor, eu sinto dor nas costas, dor na lombar, meu joelho, isso e aquilo. Por quê? Porque na realidade, a atividade nossa diária, se a gente não tem um exercício físico regular, a gente não consegue fortalecer o nosso corpo. Sim. E isso vai gerando um desgaste, porque daí a nossa atividade diária se torna um esforço físico, porque o nosso corpo não está preparado para aquele esforço. Então, por isso que o exercício físico ele tem que ser inserido na nossa rotina, para que a gente venha fortalecer esse corpo físico. A gente precisa se fortalecer para aguentar a nossa rotina diária, né? Então, eu quis começar falando disso para a gente tirar essa dúvida. Tirar essa dúvida, que é muito comum. Eu atendo muitas pessoas com essa dúvida. E eu vou te dizer que isso é real. Quando a gente tem o filho nessa primeira fase, assim, de amamentar, né? A gente não tem nem como imaginar uma academia, né? E eu sempre fui rata de academia, sempre gostei de ficar lá marombando, gosto mesmo, é o meu perfil. E eu estacionei, não tinha como, tinha que cuidar da minha família. E depois que eu voltei, a diferença é muito grande, porque assim, eu gosto muito de musculação, então eu vou lá, faço musculação, tenho a rotina certinha, eu não sinto mais dor para dormir, e eu sentia muita dor, e olha que eu fazia um monte de coisa, porque 2 filhos não dá nem pra... Era o esforço físico, então. Exatamente. Não tinha nada a ver com... Às vezes eu falava assim, nem vou voltar, já tô magrinha, né? E não tem nada a ver. Não, porque o exercício físico, ele gera saúde. Entendi. Ele gera força no nosso organismo, né? E realmente, a vida de mãe é muito complicada, né? Eu sou mãe, sou casada, sei como é difícil, né? Então, a gente manter uma rotina de treino, né? É muito difícil hoje em dia. Mas tem como. Dá pra gente, a gente consegue achar um tempinho. Tem que achar, né? Na verdade, tem que achar, porque como que a gente vai cuidar dos nossos se a gente não cuidar de nós mesmos, né? E também levando pela questão que a gente acredita, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É verdade. Então nós temos que cuidar desse templo, com alimentação balanceada, fortalecendo esse templo, né? Porque a gente sabe que é de dentro para fora. Eu sempre falo para os meus alunos que assim, normalmente mulher quer emagrecer, né? Sempre ela quer perder 2 quilinhos, 3 quilinhos. Sempre ela quer 2 quilinhos. E eu falo assim, gente, vamos com calma. É de dentro para fora. A estética é o último passo. É a última coisa que a gente vai se preocupar. Sim, né? E Deus então, nos deu um corpo cheio de saúde, né? E às vezes a gente se preocupa tão mais com a beleza e se empolga. Não, agora eu compro um monte de roupa de academia, agora eu faço todas as modas. Só com o externo. Exatamente. E depois é uma coisa que você não dá continuidade. Exatamente. Você começa e depois para. Exatamente. E a família, ela é inserida nisso. Sim. Né? Se o pai e a mãe faz
faz exercício, ela conduz a vida da família dela Sim. de forma mais saudável, os alimentos, Sim. tudo, não é? Sim. E como que dica que você poderia dar, assim? Como que a gente pode fazer para se tornar bacana esse momento, né? Então, em família, o que você dá de sugestão para então, nós? Eu acho assim que, como você falou no começo, né? Não tem como eu falar para o meu filho comer brócolis se eu não como. Sim. Então é a mesma coisa. Não tem como eu exigir que a minha filha, por exemplo, faça um exercício físico, sendo que ela não me vê fazendo. Então, para quem tem criança pequena, eu sempre falo assim, pega os momentos de folga, né, que seja sábado, domingo ou num feriado. Pega a bicicleta, pega o patins, pega o skate, vai pro parque. Vai suar. Ah, não tenho bicicleta, não tenho patins. Vai a pé. Vai correndo. Vai fazer uma caminhada. Ah, eu preciso ir na padaria? Pega o filho e vai a pé. Fala, olha filho, que legal, olha a natureza, acorda mais cedo. Não é uma delícia? É uma delícia. Põe uma mochila nas costas, uma garrafa d'água, umas frutas e vai. Entendeu? Quando essa criança chegar na idade escolar e ela for ter aula de educação física, ela vai lembrar desse momento. Ela fala, poxa, eu já fiz isso com meu pai ou com a minha mãe. Então aquilo não vai ser novidade para ela, porque eu trabalhei muitos anos em escola e eu me deparei com muitos alunos, crianças mesmo, crianças e às vezes adolescentes que tinha rejeição por exercício físico. Nunca viveu isso? Nunca viveu aquilo dentro de casa. Sim. Então quando o pai, a mãe, a família no geral, insere a criança naquele meio, quando ela chega numa idade que ela tem que fazer, porque na escola tem que fazer faz parte do currículo? Faz parte do currículo, ela não vai olhar aquilo com um olhar assim, não quero. Não, ela fala assim, não, peraí, isso é legal. Vai ser prazeroso. Entendeu? Isso é social, é interação. Ai, que delícia. Entendeu? Eu adoro. E assim, eu em casa eu tô sempre falando, eu gosto de fazer os passeios a pé. Ai, é uma delícia, gente. Muito gostoso. É muito gostoso. Carol, que pena, acabou. Olha que pena. Foi tão rápido, muito gente. rápido. A gente se planeja tanto para esse encontro e depois faz assim, vai muito rápido. Mas uma delícia, né? Você vai voltar muitas vezes para falar, quero te dar uma lembrancinha. Ai, que delícia. Esse é um pão de mel da Van, a minha prima, ela faz. Não é porque é minha prima não que eu trouxe, porque é bom. E ela nos presenteou para que eu presenteasse vocês. Um mimo, um pão de mel recheado. Ai, que delícia, obrigada. Delícia. Obrigada por você ter vindo. Deus continue abençoando a sua família linda. Obrigada, tá viu? Foi um prazer estar aqui. O prazer é meu. Agradeço vocês que ficaram conosco aqui esse tempo, nesse papo tão gostoso. Nós estaremos de volta num próximo programa, viu? Para mim está sendo um prazer apresentar o programa Espaço Família. Deus nos abençoe.